boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, nós estamos aqui em nome de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e vamos mentalizar aqueles que nós conhecemos, que sabemos que nesse momento estão precisando de ajuda. Todos nós somos instrumentos de Deus nessa reunião. Então, que Ele nos abençoe e nós vamos começar. Muito obrigado pela presença. Bom, então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, propriedades na matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Comentário de Kardec. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há nem acima nem abaixo. Olha só para nós. Então está falando aqui da ponderabilidade, da matéria como entendeis, mas não da matéria considerada como fluido universal. Então, a matéria imponderável é a que mais ocupa o espaço, porque a gente não vê, a gente não consegue pegar o oxigênio, e nós podemos considerar o corpo nosso espiritual também imponderável, porque a gente não tem condição de detectar. Olha só para vocês verem a explicação da doutrina espírita. Quando começou as materializações de espírito, através principalmente da Kate King, William Crookes, que andou fazendo muitas experiências, está nos livros clássicos da doutrina espírita, descobriu-se também o ectoplasma. O ectoplasma tem um livro muito interessante que chama A Vida Fora da Matéria. Todo o corpo tem essa energia ectoplasmática. A gente vê isso nas plantas. Aquele que tem pouco mais de visibilidade espiritual, ele consegue enxergar melhor. Nós mostramos aqui numa das nossas palestras o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, onde ele tem uma aura. Então, ali tem energia ectoplasmática. Todo lugar tem. Quando é matéria densa, condensada, é aquilo que nós conseguimos pegar. Nós vamos ver que no final nós vamos ter algumas explicações a respeito disso. Agora, quando a gente não consegue pegar, é aquela matéria imponderável. Então, aqui está confirmando uma vez mais que o fluido cósmico universal é matéria, que nós comentamos aqui. Aí, em algumas partes do livro, ele diz que se ele fosse matéria, ele estava colocado como tal. Mas por quê? Porque o nosso entendimento ele é muito estreito ainda em relação às coisas espirituais. Nós não conseguimos ainda entender tudo que está à nossa volta. Mas o Livro dos Espíritos explica para nós. E olha só, 1857. Olha o tempo que faz. A matéria é formada de um só ou de vários elementos. De um só elemento primitivo. Os corpos, que considerais como corpos simples, não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Então, olha só, aqui está falando que é uma só matéria. Aí na questão 61 do Livro dos Espíritos está escrito o seguinte: a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma? A resposta dos Espíritos, sim, é a mesma. Só que nos corpos orgânicos ela está animalizada. Então a matéria do nosso corpo ela está animalizada pelo nosso espírito, porque o espírito é que tem inteligência. Então, de acordo com a inteligência do espírito, são as funções que ele realiza através do corpo físico. Por isso que nós temos diferença. Um tem aptidão para uma coisa e o outro tem para outra. Por isso que nós precisamos sempre viver em grupos e nós necessitamos um do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos como se fosse uma engrenagem, olha, da vida. Olha como que Deus é maravilhoso para nós. Por isso nós estamos aqui também.
Nós somos auxiliares um dos outros. A energia que muitas vezes eu preciso, alguém aqui vai me fornecer. Da mesma forma que eu posso oferecer essa energia para outro. São experiências que nós temos na parte espiritual, usando temporariamente um veículo físico. Olha só, nós já comentamos aqui a respeito do passe. É muito importante, o passe pode curar, realmente. Ele pode curar. Tem pessoas que têm energia a mais, fluido vital a mais, porque já veio preparado para isso. Quando se esgota o fluido vital, o corpo perece e o espírito se liberta. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida. E que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a percebê-los. Comentário de Kardec. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro a acha ruim, algumas vezes azul, o que os outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. Olha que explicação para nós esse livro. Olha como que é fantástico. Então nós estamos vendo aqui, se a gente não tivesse esses órgãos, perceptivos, a gente não sentiria, não veria, não apreciaria. Mas olha só para vocês verem, existe expiação e prova. Quando nós temos, toda percepção é mental, todas as percepções, elas são mentais. Nós temos a organização física através dos chakras, aonde nós sentimos, aonde nós percebemos, aonde nós nos conectamos, mas a percepção é mental. Olha para vocês verem, existe a expiação, é quando nós temos um bloqueio mental. Quando nós temos um bloqueio mental, por exemplo, uma pessoa com um transtorno psiquiátrico severo, cerebral, o espírito está lúcido, mas a organização física não consegue exercer aquilo que o espírito quer. Por quê? Porque os neurônios, os ventrílocos espirituais, toda a organização espiritual, ela está bloqueada. Aí é uma prova para o espírito. O espírito quer agir, mas não tem instrumentos para agir. Aí tem até uma explicação legal nos livros espíritas, que é como se fosse um bom músico, mas um instrumento não tem condição dele exercer a música dele tocar. Então, olha só para vocês verem. Agora, quando nós temos um defeito, que pode ser até genético ou hereditário, a falta de um membro, uma deficiência visual, uma deficiência da fala ou da audição, aí nós estamos numa prova. O espírito está sendo provado. Por quê? Porque a percepção mental dele está tranquila, ela está correta, ele está lúcido, mas ele não tem um instrumento completo para ele poder exercer aquilo que ele gostaria. Por exemplo, a pessoa pode estar bloqueada numa cadeira de roda, ele pode ter tido um acidente da coluna vertebral, aonde o prejuízo é da onde aconteceu a secção para baixo. Por que que é para baixo? Porque é aqui em cima que comanda. É o cérebro que comanda. Uma vez que houve um prejuízo ali, o cérebro ele está mandando sinais, mas ali para baixo está bloqueado. Então, a revitalização ali das energias espirituais, elas perdem o comando, porque é uma prova para o espírito. Olha só para vocês verem. E aí eu sempre cito um livro que eu gosto muito, e nem é uma psicografia, mas é um livro de um amigo meu, inclusive, da editora Ide de Araras, do Wilson Frugilo Júnior, que ele escreveu, que chama Do Outro Lado, aonde o rapaz é cego, mas à noite, quando ele dorme, ele vê. Ele se desliga do corpo e anda pela casa e sabe onde estão todos os objetos. Olha só para vocês verem, só a doutrina espírita para explicar essas coisas para nós. E é uma coisa tão interessante que, por exemplo, a pessoa sofre um acidente, ele perdeu um braço, ele continua sentindo o braço, porque o corpo espiritual dele não sofreu aquela sequela. Por isso que muitas vezes o espírito vem à mesa, ele diz que ele está faltando um braço, faltando uma perna. Se o dialogador conversar com ele
tirar ele daquela faixa, ele se recupera. Fala, olha, você já não está mais assim, olha só para vocês verem. Olha como que você está, olha como que você recuperou. É uma outra situação agora. Por isso que tem as comunicações espíritas e por isso que tem a reencarnação. A pessoa perdeu um membro numa encarnação, que ele usou mal numa anterior, ele vem, ele se recupera. Nós comentamos aqui sobre a reencarnação de Santos Dumont, e depois ele reencarnou novamente, completamente recuperado, porque ele cometeu suicídio. Ele reencarnou como Carlinhos, né, no Rio de Janeiro, nós já comentamos isso, e depois ele reencarnou novamente, totalmente recuperado. Isso aconteceu também com Jesus Gonçalves, que foi fundador de um centro espírita em Parapitingui, lá em Itu. Ele foi leproso, ele veio como leproso, ele se recuperou, reencarnou novamente perfeitamente, num corpo saudável. Outro exemplo para nós, João Custódio Machado, em Tupaciguara, Minas Gerais. Ele paralítico, ele inclusive teve um encontro com o Divaldo Pereira Franco, falou que ele ia reencarnar e que ele ia fundar um ginásio, mas ele começou a fundar esse ginásio quando ele era tetraplégico. E depois ele reencarnou novamente e está lá em Tupaciguara. Chama Ginásio Esperança. Olha, emocionante. Ele aproveitou a reencarnação dele mesmo estando bloqueado num carrinho de ferro que precisou fazer para adaptar para ele. Olha só para vocês aí. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nota: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Visto que não há senão um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não são senão modificações desse elemento, resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplica a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode se produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Comentário de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de uma substância primitiva. Dada a impossibilidade até o presente a que estamos submetidos de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Então, olha só para a gente ver, né? Os espíritos conhecem, eles estão falando aqui, que para eles, eles podem considerar sem maior consequência como tais. Agora, para nós não, porque nós estamos bloqueados ainda. Nós precisamos ver a evolução de cada um de nós, a possibilidade da gente entender certas coisas. Então, nós estamos vendo aqui. Existe muito mais coisas do que aquilo que a gente até imagina. Por exemplo, os buracos negros. A ciência até hoje não consegue detectar. Uns falam que ali é portal, outros falam que é outra coisa, né? Mas por quê? Porque nós não temos condições ainda de saber, de perceber, nós não temos instrumentos. Porque a partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos construindo coisas para a gente perceber as coisas espirituais. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos a caminho. A ciência já evoluiu muito nesse sentido aí. E está trazendo para nós novas descobertas, principalmente através da física quântica. Porque muitas vezes eles diziam que um corpo não pode ocupar o mesmo espaço, uma série de coisas. Isso muitas vezes perturba o médium, porque toda a comunicação nossa vai ser mental e nós vamos perceber aquilo que o outro quer através do pensamento. Essa teoria parece dar razão
a opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Essa opinião é exata. É preciso juntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode se tornar transparente e vice-versa. Olha só, e nós vimos anteriormente aí falar da energia do passe, como nós comentamos já, que pode curar. Nós podemos modificar todas as estruturas fisiológicas do outro através do pensamento. Pensamento é força. Por isso que o André Luiz ele diz o seguinte: o homem é médico do próprio homem. Olha só para vocês verem quanta coisa tem, né? Que a gente ainda não conhece. As moléculas têm uma forma determinada, sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. Essa forma é constante ou variável. Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que a aglomeração das primeiras, porque o que chamais molécula ainda está distante da molécula elementar. Então aqui nós temos uma explicação resumida aí do que é matéria. O que é matéria? Em termos simples, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem volume. É o que forma tudo o que podemos ver, tocar, sentir no universo, desde uma estrela gigantesca até a menor partícula. Pense no ar que você respira, na água que você bebe, nas árvores, nos animais, nas mesas, cadeiras, tudo isso é matéria. Do que a matéria é feita? A matéria é composta por pequenas partículas chamadas átomos. Por sua vez, os átomos são feitos de prótons, partículas com carga elétrica positiva, nêutrons, partículas sem carga elétrica, e elétrons, partículas com carga elétrica negativa. Esses átomos se unem de diferentes formas para criar moléculas, que são os blocos de construção das diversas substâncias que conhecemos. Por exemplo, a molécula da água, H2O, é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então está aí para nós. O Ed colocou para nós no final aí, para a gente só entender um pouco. Nós não comentamos muito, porque nós estamos em cima da hora já, praticamente estamos estourando o tempo, mas é interessante a gente assistir isso daqui novamente, para a gente analisar principalmente o final aqui. E é muito interessante a gente pegar os livros espírita, e principalmente o livro Missionários da Luz. Nós vamos ver o processo reencarnatório ali, e nós vamos ver tudo isso que nós comentamos aqui, mostrado pelo lado espiritual. Nós vamos ver como que é a fecundação física, através do espermatozoide e do óvulo, e nós vamos ver a fecundação espiritual, a energia. Olha a contribuição do Chico Xavier, completando a obra dele mesmo, que é essa daqui, Kardec. E nós vamos ver nesses livros coisas impressionantes. Tem um livro muito interessante, Do Sistema Nervoso à Mediunidade. Interessantíssimo. Vamos pedir a Jesus que nos envolva. Cada um faz o seu pedido mental. Com certeza nós vamos receber. Vamos pedir por todos aqueles que convivem conosco e que nesse momento estão precisando de ajuda. Que Deus nos abençoe. Na próxima semana, o assunto será o espaço universal. Gente, muito obrigado pela presença, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a gente possa sempre ter outras oportunidades de estarmos juntos, né? É muito bom para nós, é muito gratificante. Sobre a reunião de hoje, nós vimos ali que matéria só existe uma primitiva, o resto são modificações, né? E o nosso corpo ele é modelado de acordo com as necessidades do espírito. Vamos ver isso lá no livro Missionários da Luz, nós vamos ver lá que a gente tem o corpo que a gente precisa. Tá bom, gente? Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine sempre. Muito obrigado. Sugestões para leitura. Obras citadas nesta palestra: A Vida Fora da Matéria,
Racionalismo cristão na Terra. Do outro lado, Wilson Frungilo Jr. Do Sistema Nervoso à Mediunidade, Arilex. Missionários da Luz, André Luiz Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Se almejas superar a ti mesmo, recorda a firme inflexão da voz do Cristo excelso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Emmanuel.